É isso aí. Toda sexta-feira, pessoal, nós trazemos para o nosso jornal uma coluna de economia popular. A ideia é tornar mais palpável o entendimento sobre o que é economia e os principais fatos serem entendidos pela população. Então, agora conosco, professor Ricardo Rugai, coluna de economia popular. Salve ouvintes e espectadores. Hoje nós vamos falar sobre o que o governo poderia fazer a respeito de Roberto Campos Neto e das altas taxas de juros praticadas pelo Banco Central. Há quem diga que agora o Banco Central é autônomo, né, desde de 2021, e que, portanto, o governo não pode fazer nada além de criticar o Banco Central e promover uma pressão política via mídia. Será que é só isso mesmo? Reparem que a autonomia foi aprovada em fevereiro de 2021, ou seja, em pleno governo Bolsonaro, fruto do golpe que veio lá de Temer, lá atrás, e persistiu com a eleição de Bolsonaro. Reparem também que a autonomia é diferente da independência. Deem bronca em quem vocês verem usando a palavra independência, porque não é o que a lei prevê, tá? Essa autonomia é ruim. Por quê? Porque ela tira do presidente da República eleito pelo voto popular o poder de demitir o presidente do Banco Central, como qualquer outro ministro, né, a qualquer tempo. Ou seja, o presidente do Banco Central que o Lula recebeu foi herdado do governo Bolsonaro. E ele é escolhido depois de 2 anos de mandato. Ou seja, o presidente do Banco Central que o Lula escolher vai pegar 2 anos do mandato do próximo e assim por diante. Dessa forma, uma parte fundamental da economia do país fica nas mãos não do presidente da República, mas do presidente do Banco Central. Mas será que tem saída para isso? Então, Ricardo, o governo Lula não tem nada o que fazer relativo ao Campos Neto e o Banco Central? Não, não é bem assim não. O Banco Central é autônomo para cumprir uma meta que é fixada por outro organismo, o CMN, Conselho Monetário Nacional, composto por 3 pessoas: Campos Neto, Haddad e Simone Tebet, ou seja, é 2-1 para o governo. O que o CMN determina? Qual é a meta de inflação do país? Por que ela é importante? Porque se a meta é muito baixa, o Banco Central vai usar uma receita de juros muito altos e vai prejudicar toda a economia. Se o governo tiver uma meta de inflação um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais elevada, o Banco Central não vai poder levar tanto assim os juros, porque afinal a meta é um pouquinho mais moderada. Já estamos em meados de agosto, com uma reunião por mês do Conselho Monetário Nacional, o governo se recusou a exercer seu poder de maioria e a rever a meta da inflação. O que mais o governo poderia fazer para pressionar Campos Neto? A lei que fixa os objetivos do Banco Central prevê como principal tarefa a estabilidade dos preços, ou seja, o controle da inflação. O Banco Central controlou a inflação no mandato do Campos Neto nos últimos 2 anos? Não, ela estourou a meta todos os anos. O Banco Central garantiu a estabilidade do sistema financeiro, a estabilidade da nossa moeda nos últimos anos? Não, o dólar disparou. O Banco Central garantiu o fomento do pleno emprego? Também não. Então, nenhuma das metas, nem a primária, que é a estabilidade dos preços, nem as metas secundárias foram cumpridas pelo Banco Central. O governo poderia enviar ao Senado o pedido de destituição de Roberto Campos Neto por absoluta incompetência em atingir as suas metas. Para além disso, esse cidadão tem dinheiro em paraíso fiscal, o que é uma violação do Código de Conduta dos funcionários do Banco Central por conflito de interesse. Mais do que isso, já imaginaram o Lula em cadeia nacional explicando o prejuízo dos juros altos para cada brasileiro e defendendo a troca do Campos Neto? Se o Senado ia ter coragem ou não de fazer ou de manter o Campos Neto, a gente não sabe. Mas ia ficar muito claro para o povo que o Lula está querendo fazer algo e o Senado, todos os políticos estão resistindo. Ia ser um rebuliço, mas quem está lá para governar tem que ter essa coragem, é ou não é? Professor Ricardo Rugai. Quem está lá tem que ter coragem, né, Bruno? Vamos lá. Cara, tá tudo explicado. Tudo explicado. Tem que escolher a briga que vai comprar. A gente aqui no JT tem falado muito de Roberto Campos Neto e Arthur Lira. Por quê? Porque Roberto Campos Neto está em cima de uma montanha de juros. E Arthur Lira está brecando as políticas públicas,
aumento do salário mínimo, tributação sobre super ricos, no plenário da Câmara. Ah, mas não vai arrumar duas brigas ao mesmo tempo. Tá, Unidunité escolhe uma. Eu ia no Bob Fields. É mais fácil bater no Banco Central do que brigar com 200 deputados. Estou sendo sincero aqui. Não está com relação de força. Pô, dá para brigar com um? Dá. Então vai para cima do Bob Fields. Porque até a indústria está contra. Até o que sobrou de indústria brasileira critica severamente a política monetária do Banco Central. Alan, deixa eu dar um exemplo aqui rapidamente, antes do intervalo. Olha a consequência de Bob Fields, Paulo Guedes e companhia, tá? Quase 5. Ó, pesquisa Genial Quest, saiu ontem, 24 de agosto. Aliás, ontem, 24 de agosto, no microfonia, a gente não falou do suicídio do Getúlio. Falha nossa. Quase 50% dos brasileiros gasta mais da metade da renda para pagar dívida, e é dívida financeira, tá? Rotativo do cartão, empréstimo, cheque especial. Só que o primeiro parágrafo, primeiro e segundo, pesquisa Genial Quest, divulgada na manhã de quinta-feira, 24 de agosto, mês de desgosto, né? Mostra que 46% dos brasileiros endividados gastam mais da metade do salário para pagar a dívida. Por essa razão, cerca de 70% deles, olha aí a política pública, apoia o Desenrola Brasil, programa do governo federal para ajudar a desnegativar o nome dos endividados. Dos que ganham até 2 salários mínimos, senta aí, Alan, que agora é braba, 38% disseram ter muitas dívidas. Dos que recebem de 2 a 5 salários, 30% também disseram ter muita dívida, muitas, no plural. Enquanto 22% dos que ganham mais de 5 salários estão nesta situação. A economia brasileira, ela está na mão da agiotagem, só que é de terno e gravata, na Faria Lima, com o seu preposto, né, o seu lobista funcional, Roberto Campos Neto, vulgo Bob Fields, o bolsonarista. Ah, não vou brigar com o Coronel Lira? Vou brigar depois? Tá, então briga com o Bob Fields. A coluna do Rogai está certíssimo. Tem que ter coragem.